Queridos irmãos, vamos mentalizar Jesus, do fundo do coração, formular a prece e entregar esse motivo dessa vinda na casa de Sebastião Marte. Senhor Jesus, vós que disseste, onde estiver presente um ou mais em seu nome, vós estaria presente. E nós estamos acreditando na vossa presença, para que possamos, Senhor, todos nós, receber as vossas bênçãos, aliviando os nossos corações, amenizando as nossas dores, ensinando o caminho para que possamos acertar mais do que errar. Abençoa os que sofrem no mundo inteiro, as nossas famílias, os nossos dirigentes do país. E assim, Senhor, pedindo aos mentores espirituais dessa casa, Sebastião Marte, e sobretudo a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos início às nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Obrigado, Nilda. Boa noite mais uma vez a todas e a todos. O pessoal de trás me ouve bem? Ou precisa aumentar um pouquinho o som? Tá bom? Nós tivemos hoje... Alguém nos visita pela primeira vez? Somos todos de casa, né? Ah, sim, muito bem-vindos à casa de Sebastião Marte. Nós somos a primeira casa espírita de Brasília. E objetivamos, apesar de todas as nossas fraquezas, seguir os ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos traz. E temos sobre nossa tutela uma obra que talvez vocês conheçam com certeza, que é o Lar dos Velhinhos Maria de Madalena. Hoje nós tivemos uma belíssima festa em comemoração ao nosso 43º aniversário. Começamos com a prece no abacateiro, rememorando o que o nosso fundador, o saudoso Jorge Cauí, sempre fazia, e tivemos um dia cheio de eventos, a participação da Banda Sinfônica da PM, a demonstração do pelotão de cães. Então, nós deixamos os nossos velhinhos, as nossas crianças, num dia de muita festa, de muita paz, e, graças a Deus, um agradável dia. E para vocês que nos visitam pela primeira vez, essa obra nós não conseguimos mantê-la sozinho. Então, a gente recebe muito pouco, né, das instituições que têm a responsabilidade daquela manutenção, e temos a possibilidade, aqueles e aquelas que querem nos ajudar nessa tarefa. Nós temos aí o sócio contribuinte do Lar dos Velhinhos. Então, aqueles que quiserem se inscrever recebem pelas mídias aí um boleto em branco, e de 1 centavo a 1 milhão a gente reverte isso em prol daqueles nossos irmãos que se encontram já experimentando o seu último terço de vida. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os trabalhos que a casa tem, entre eles tem a Sopa Fraterna Francisco Cândido Xavier, que hoje nós estamos aí aproximando aí das 600 sopas, que são endereçadas aos nossos irmãos em situação de necessidade. E também o viés aqui é grande, desde a doação para a compra dos pertences, os pães, as embalagens, e a confecção e a distribuição. É só depois perguntar àquela jovem senhora Sandra, que está ali no final, que ela dá para vocês aí as instruções, tá bem? Bom, e hoje nós temos, nos próximos minutos, a incumbência de falar do Evangelho de Jesus, do seu 2º capítulo, intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo. Para situar a nossa fala, no capítulo 18, versículos 33 a 37, o evangelista João retrata uma fala de Jesus com Pilatos, quando o preposto de Roma pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. E a resposta do mestre é lacônica. Ele disse: meu reino não é desse mundo. Porque se assim fosse, os ministros e os homens das leis
não deixaria que eu fosse entregue aos judeus. Então, essa fala por si só já caberia uma reflexão bem profunda. Nós estamos falando de um jovem preso injustamente, depois de 33 anos de benefício àqueles que o buscavam, curando, exemplificando a sua doutrina, que nada mais era, como nós observamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele disse, em letras garrafais, que ele não veio aqui destruir a lei. Mas essa concepção não foi entendida por aqueles que tinham, na época, na concepção mundana, a autoridade de tratar a lei de Moisés. E o entendimento que o Cristo tentou dar àquela oportunidade não tinha, por parte de nós que ouvimos, a sua palavra, e principalmente por Pilatos, de ver o alcance que aquela sua palavra nos trazia. Porque foram muitas as oportunidades em que o Cristo de Deus anunciava um reino novo. E esse reino seria de delícias e glórias, mas para isso nós teríamos que ter a capacidade de entender que aquela lei de Moisés, que num primeiro momento trazia o retrato de um Deus de muita ira para aqueles que não seguissem, porque essa foi a contextualização que Moisés trouxe e necessitou para tirar aquele povo da escravidão do Egito e fazê-los peregrinar até chegar à terra prometida. Mas Jesus fez com que esse mesmo Deus fosse apresentado àquelas criaturas de uma forma totalmente distinta. Porque aquele Deus que era o Senhor dos Exércitos de Moisés era o mesmo Deus que Jesus apresentou e que chamou de Pai. Mas, para a gente entrar bem dentro desse tema, nós temos que entender que naquela época, Moisés, quando traz esse Deus, que era o Senhor dos Exércitos, ele colocou algumas condições para que as criaturas pudessem ter o beneplácito dessa divindade. E a condição temporal que ele trazia é que as pessoas que observassem a lei trazida através do decálogo, elas nessa vida experimentariam glórias, experimentariam a vitória sobre os seus inimigos. Então, dando uma condição muito imediatista daquela lei que as pessoas deveriam seguir. E, em contrário senso, quando Cristo trouxe a observância dessa mesma lei, ele já apresentou uma compensação futura, que, de certa forma, aqueles que eram os detentores da possibilidade da palavra, que eram os escribas e os fariseus, queriam eles próprios serem beneficiários dessas glórias imediatistas. E agora eu vou começar a minha fala um pouco mais para nós aqui. Quem aqui gostaria de morrer amanhã? Exatamente isso. Nós todos queremos ver Deus, mas pode esperar um pouquinho, não é assim? E é exatamente essa a visão que Jesus trouxe para Pilatos naquela oportunidade. Quando ele dizia que o reino dele não era desse mundo e que haveria uma compensação para essas criaturas num futuro, começou então a ser entendida essa sua mensagem que o reino dele não era desse mundo, quando ele venceu a morte. Quando ao terceiro dia ele ressuscitou. Então aí as pessoas começaram a ter um pequeno entendimento sobre a possibilidade de alcançar uma glória. Porque o ensinamento daquele que vencer a morte haveria de trazer um pouco de verdade. Partindo desse ponto, de que essa vida teria um prosseguimento, e aí entenderam quando Cristo falava que ele iria preparar no reino de seu Pai moradas sublimes, onde as criaturas que vivessem de acordo com seus ensinamentos seriam merecedores de glórias.
E esse ponto é emblemático, porque não foi possível entender tudo. E a gente, quando faz um estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no versículo 32, porque lembramos que Corinto era uma região que era, na época, uma cidade muito grande, e que tinham as pessoas que, quando Paulo chega na sua primeira pregação, elas viviam de acordo com os costumes da época, buscando, acima de tudo, os prazeres que o mundo lhes garantia. E Paulo, de certa forma, veio trazer uma visão nova, dizendo que a vida, depois dessa vida, haveria de ter uma compensação se nós tivéssemos a capacidade de buscar nos exemplos de Jesus o nosso modo de vida. Então, nessa primeira epístola aos Coríntios, lá no 32, ele diz o seguinte: ora, se não há a perspectiva da ressurreição, nós devemos, a partir de hoje, comermos, bebermos, nos fartarmos de todas as delícias, para que possamos morrer amanhã. Ele faz um contraponto. E depois, para a gente começar a entender bastante sobre esse aspecto morte, que Jesus trazia, acima de tudo, como uma possibilidade. Mas, acima de tudo, ele nos convocava a fazer uma preparação para esse evento morte. No livro Obreiros da Vida Eterna, o nosso irmão André Luiz, no prefácio dessa obra, nosso irmão Emmanuel, no prefácio dessa obra de André Luiz, ele coloca o título Rasgando Véus, onde, de certa forma, ele procura avançar nisso que o Cristo falou: meu reino não é desse mundo. Mas era muito difícil ele falar que o reino nosso também não era desse mundo. Porque ele, o Cristo, sabia que ele teria que demonstrar naquele mesmo dia da crucificação, e que teria de 3 dias depois dar essa possibilidade que nós entendêssemos que a verdade que ele veio nos trazer dava sim a possibilidade de um acesso a um futuro mais glorioso. E esse livro que eu acabei de mencionar, Obreiros da Vida Eterna, eu vou me permitir ler um pedaço desse prefácio que casa perfeitamente do que nós estamos falando. E diz o seguinte, Emmanuel: cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas da erradicidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas as cogitações e as paixões humanas. Uma vez mais, esclarece que a morte é um campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiças e ordem, equilíbrio e evolução. Caramba! Aí a gente já começa, voltando para o Cristo, entender, bom, se o reino dele não é desse mundo, quando a doutrina espírita veio lançar mão da possibilidade de, olha, a vida continua. E isso é interessante, fazendo uma ponte com André Luiz, porque à época de Kardec, nós tínhamos pelo menos 40 espíritos da esfera crística que vieram tendo condições de trazer a terceira revelação, que é, em síntese, aquilo que Jesus nos disse que ele nos enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que teria o condão de fazer com que nós tivéssemos a capacidade de entender aquilo que ele nos trouxe como exemplo, porque a sua doutrina, esclarecida pelo Consolador prometido, ele falaria ao coração, não somente ao intelecto das criaturas. Isso facilitaria o nosso entendimento. E a época, então, de Kardec, aqueles que falavam, bom, realmente existem espíritos. E nós poderíamos citar aqui Camille Flammarion, Leon Denis e tantos outros. Mas Kardec, quando vai num desses véus, bom, existem espíritos. Mas espíritos felizes e infelizes. Por que isso acontece?
Então aí nós começamos a, voltando ao Cristo, entender. Ora, se existem espíritos felizes e infelizes, qual é o motivo que infelicita alguns? E aí a gente busca novamente o Cristo dizendo, olha, o meu reino não é desse mundo. Então esse reino que todos nós nos preparamos, e a bondade e a misericórdia divina fará de nós, sim, espíritos luminosos. Mas a pressa é de cada um de nós. E aqui, por esse prefácio aqui que Emmanuel nos traz, fica muito bem claro que a morte vai nos pegar e a continuidade da nossa vida vai ser na exata medida de quem nós somos. Esse é o principal ponto. Porque quando a doutrina espírita lança essas luzes, e aí lá no livro, aqueles que gostam da boa literatura espírita, tem um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. Àquela época, ele é contemporâneo de Kardec, né? Então no final dos anos 1850, Leon Denis nesse livro busca fazer com que a mensagem àquelas criaturas que experimentavam os sofrimentos, porque pelo que André Luiz nos fala aqui, né? Então que a natureza ela não dá saltos, que ela continua de um ponto onde para, né? Portanto que essa morte é um sentido figurado para a vida que nós todos como espírito temos, que é eterna. Aí Leon Denis queria falar para aquelas criaturas que experimentavam as dificuldades, principalmente aqueles que tinham deficiências físicas, deficiências financeiras, porque ele buscava aclarar a ideia de que nada no reino do nosso Pai Celestial fica sem uma resposta. Então nós somos exatamente nessa encarnação o somatório do que temos vivido nas nossas muitas encarnações até hoje. A literatura espírita traz que nós temos, nós aqui que estamos na Terra, nesse momento do planeta, que o planeta passa pela preparação para um momento seguinte de término de expiações e provas de regeneração, em que a amorosidade dos seres que habitarão essa Terra nova será medida pela nossa capacidade de amar. Ora, eu, sendo um somatório do que eu fui ontem, tive mais ou menos 1.200 encarnações até o momento que eu estou vivendo hoje. E se nós sabemos que existem mundos sublimados, onde a dor não existe, onde o amor impera, significa que nós somos os retardatários. E talvez com facilidade, pelo menos eu, me encaixo naqueles trabalhadores da última hora. Os que buscam não só buscar na palavra amorosa de Jesus um alento, mas sim buscar a necessidade imediata da vivência nesse amor que o Cristo nos recomendou. E esse ponto talvez seja o mais emblemático. Porque se não existem muitas moradas na casa do Pai, como Jesus nos afiançou, cada um de nós, em sã consciência, que estamos no gozo do nosso livre-arbítrio, em fazendo um julgamento de nós mesmos, já temos a capacidade de dizer para onde é que nós iremos quando deixarmos o nosso corpo físico. E aquela pergunta inicial que eu fiz, quando é que nós podemos desencarnar ou morrer, na linguagem das religiões, talvez fosse algo que nós devêssemos fazer diariamente, essa pergunta. Ninguém sabe quando vai. E poucos de nós, com certeza, estaremos prontos para ir. Mas não levamos em conta que isso é a única certeza que nós temos. Podemos estar dormindo, podemos estar fazendo aquilo que nós mais gostamos, fazendo um lazer, fazendo uma viagem.
e outras 1000 cogitações. Mas quando chegar a nossa hora, nós seremos chamados. E a busca maior dessa nossa reflexão é justamente a nos contextualizar dentro dessa certeza que nós já temos, que diferentemente de que Moisés passou àqueles nossos irmãos em humanidade àquela época, nós já temos a certeza da possibilidade da continuação da vida. Muitas são as doutrinas ou as religiões que buscam hoje fazer com que os seus profitentes tenham uma visão de futuro, que cada vez mais acreditam que os seus discursos de dizer que após uma temporada aqui nós seremos fadados a um local de contemplação eterna ou um suplício eterno. Porque cada vez mais nós conseguimos entender que se Deus é bondade e misericórdia, Ele não quer que os seus filhos sejam fadados a um sofrimento eterno. E aí nós já começamos a entender que para que eu tenha os benefícios dessa vida que continua, eu tenho que ter uma preparação para merecer algo melhor do que eu tenho experimentado aqui. Então nós hoje somos os construtores do nosso destino. Nós hoje estamos fazendo a preparação para uma dessas muitas moradas que o Cristo nos afiançou que estaria sendo preparados para nós. E são muitas as mensagens que trazem essa informação, que já se encontram aqui apostos na psicosfera da Terra, naves que se preparam para aqueles que desencarnam sem condições de permanecer na psicosfera da Terra, de serem colocados numa condição de voltarem à condição de ovoides, serem acondicionados daqui seguir então para aqueles planetas que o evangelista João nos disse que pranto e ranger de dentes seriam quadros tímidos para falar dos sofrimentos a serem experimentados. E isso não é, em hipótese nenhuma, uma ameaça. Não. Nós já temos hoje, graças a Deus, a capacidade de entender que todo o suplício experimentado por Jesus foi que Ele queria que nós tivéssemos a capacidade de entender que existem caminhos mais fáceis de nós sermos seres sublimados. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, quando alguns descrentes, até ateus, buscavam nas suas mais de 10.000 cartas, em que ele buscava fazer o link com o plano espiritual e os encarnados, trazendo notícias dos seres queridos nossos que passaram por essa realidade fática. É certo que muitos hoje que infelizmente dormitam na posse momentânea do ouro e do mando da terra, não querem, em hipótese nenhuma, que essa possibilidade de uma vida futura lhes tire essa tranquilidade momentânea. Mas também é certo que muitas daquelas criaturas que experimentam todas as privações no mundo e que buscam, apesar disso, manterem-se íntegras, amantes da verdade, cultuando a possibilidade de levar aos seus irmãos em humanidade, quer seja aquele que está no templo doméstico, na condição de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, já tem o entendimento de que se Deus não é uma criatura que pune, que todos nós que estamos no mesmo ambiente temos necessidade de reajustes comuns. De nós que estamos aqui a entender que, ora, se todo o bem que eu fizer tem uma utilidade, isso significa o seguinte: existem mãos amorosas que estão a socorrer aqueles que necessitam, mas eu, de minha parte, também posso me constituir, ao invés de ser um bem cuidado paciente, num diligente enfermeiro. E esse enfermeiro
que pode atuar em todos os campos da vida. Quer seja no campo profissional, onde vai ali com aquele companheiro de trabalho que não tem nenhum compromisso com aquilo que lhe dá o ganha-pão, com aquele chefe muitas vezes relapso e que nos traz grandes sofrimentos, mas é uma criatura que muitas vezes, ao invés de um pensamento irascível, eu posso fazer uma prece para que ele possa se reequilibrar. Dos nossos irmãos que momentaneamente, na posse do ouro e do mando da terra, estão fazendo aí as maiores barbaridades, vivendo como se fosse ficar eternamente sobre a terra, mal sabendo ele que todo o aspecto contrário ao bem que ele faz é o plantio de uma semente da dor, que ele próprio terá que experimentar. Então, quando o reflexo final dessa lição que Jesus nos traz sobre que o seu reino não era desse mundo, ele queria que nós entendêssemos que esse mundo que ainda experimenta por parte de nós mesmos que o habitamos as misérias morais, não é aquilo que Deus Pai de bondade e misericórdia tem como projeto para a humanidade. Mas Ele queria mais. Ele queria que nós tivéssemos a capacidade de entender que hoje nós somos os construtores do nosso próprio destino. E esse reino amoroso que Jesus tem e que sempre nos convidou para estar lá, nós só conseguiremos adentrar a esse reino sem nenhum medo da morte, quando tivermos a certeza que já conseguimos viver no bem. Esse é o nosso desafio, viver no bem. E Jesus nos ampare e proteja. pessoas 52 pessoas assinaram um livro. sorteio 26 ou 32. Número 26, quem é que é? Maria Vaneide. Maria Vaneide. Lê bastante. Passa para ela lá, por favor. Qual que você quer? E o número 32. Os dois, se você quer. Giovana Oliveira. Nós temos aqui, vocês que nos visitam pela primeira vez, às terças-feiras e às sextas-feiras nós temos a palestra pública e a gente faz o sorteio de um livro. Geralmente é uma literatura espírita, uma leitura edificante que nós sorteamos. Nós pedimos então nesse momento aos nossos... Você vai dar prece. Opa, só um recado. Que aqui, esses livros estão lá fora, para quem quiser adquirir, e esses lá na biblioteca tem 50% de desconto. E os que nos visitam, nós temos aqui no primeiro andar a Biblioteca Francisco Cândido Xavier. Ela é uma livraria e uma biblioteca, né? E a livraria nossa está com a promoção que a nossa irmã Cristina está nos dando aqui, das seguintes obras: Preces Espíritas, de Caibar Schutel, e A Vida Continua, de André Luiz, Universo e Vida, de Áureo, O Evangelho é um Santo Remédio, de Joseval Carneiro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí na frente, né? E nós temos alguns livros lá, também esses estão em promoção, mas temos alguns outros lá que estão com 50% de desconto. É isso, Cristina? Esses aí que você deu estão aqui na recepção. Quem quiser comprar, está na recepção. Sim. Se alguém quiser ver mais, aí sobe no primeiro andar e vê a promoção lá em cima. Beleza, então esses aqui estão na portarias, que eu acabei de nominar, e os outros estão lá na nossa biblioteca, que fica no primeiro andar. Nós pedimos aos nossos irmãos médiuns, irmãos e irmãs médiuns que se postem aqui, para que nós possamos fazer o passe coletivo.
Se nós nos sentirmos mais confortáveis, nós convidamos a todos para fechar os seus olhos físicos e sentir a presença doce de Jesus. Mestre de bondade e misericórdia infinita, nós te somos gratos por essa oportunidade em que tivemos de fazer uma reflexão sobre a vossa mensagem. Mas nós, Mestre, como eternos pedintes, suplicamos que nesse momento as amorosas mãos dos medianeiros que estão do lado do salão possam ser os canais de difusão das vossas bênçãos através dos nossos maiores, que sondam os nossos corações e os nossos pensamentos, desde logo aliviando aqueles que são os problemas que nós temos. Digna-te, Mestre, a trazer dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e, sobretudo, da nossa Mãe Natureza, os fluidos, os bálsamos e os sais, que tem o condão de imantar o nosso corpo de carne, o nosso corpo perispiritual, tirando todas as mazelas dos nossos pensamentos enfermiços, das nossas ações antifraternas, sobretudo das nossas palavras, muitas vezes descaridosas. E faz, Senhor, sobretudo, que sobre essas águas, que serão nesse momento depositários das bênçãos celestes, que elas possam se tornar no remédio que cura o corpo e alivia o nosso espírito. Que tenhamos a capacidade, Senhor, de ao retornar aos nossos lares levar essa paz, essa harmonia aqui experimentada. E é gratos por mais essa oportunidade, que com a oração que um dia nos ensinaste, Senhor, nós pedimos a permissão a vós, aos obreiros da casa de Sebastião Marte, a Deus sobretudo, para que possamos dar por encerrada a primeira parte da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em as tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz, meus irmãos e irmãs, e tenhamos uma excelente semana.